Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a professora Jaqueline e nesse vídeo, na verdade eu vou fazer uma série de vídeos, essa é a primeira parte em que eu vou ajudar você a começar a escrever o seu projeto de TCC. Então se liga só até o final que eu vou dar dicas preciosas para você conseguir começar a escrever o seu TCC. Bom, pessoal, primeiramente, eu gostaria de deixar aqui um card para vocês definirem melhor o tema de vocês. Então, aqui já vem pressuposto que vocês já definiram um tema, né? Já destravaram o seu TCC e aí vocês vão começar, então, a escrever, ok? Então, vou deixar 2 vídeos aqui de sugestão para vocês assistirem antes desse aqui. Primeiramente, qualquer projeto de pesquisa, qualquer tipo de projeto acadêmico, ele precisa responder a essas perguntas. Todo bom projeto responde o que, ou seja, exatamente o que você pretende estudar, qual é o seu tema, como você pretende estudar isso, por quê, ou seja, qual é a importância desse tema que você escolheu, onde você quer realizar isso. É claro que se a gente estiver falando de revisão, esse onde se encaixaria de uma maneira diferente em relação a quais bases de dados, onde seriam os locais que você iria pesquisar esses artigos, né? E se eu estou falando de estudos de campo, esse onde ele seria em que local você coletaria as suas informações, né? Esse como, né? De que maneira você ia coletar com ficha, questionário, se é uma revisão, você tem que explicar exatamente como você vai fazer. Quando, ou seja, qual período você vai coletar dados? Quando que você vai coletar esses dados? Eu vou coletar nos últimos 10 anos, de 2011 a 2021. Ou então, se você está fazendo uma revisão, por exemplo, da literatura, qual é o período de publicação que você vai analisar? Os últimos 20 anos, os últimos 10, 5 anos? Tem que especificar quando. Quantos é importante também. Aqui tem projeto que pode definir já a sua casuística. Por exemplo, serão avaliados 100 pacientes ou 100 alunos. Então você coloca a quantidade. Claro que quando você vai fazer uma revisão, você especifica o período, mas você não tem como saber ainda qual será a quantidade de artigos, né? Então esse quantos aqui acaba não sendo respondido inicialmente no projeto, mas para revisão tudo bem. Esse quais seriam critérios de inclusão que tem que ter, né? Então, quais artigos você vai incluir na sua pesquisa? Ou se você está falando de pacientes, quais pacientes você vai incluir? Então, tudo isso a gente vai falar nos próximos vídeos, que é a questão da metodologia. Então, ao longo desse vídeo, pessoal, dos demais da série, eu vou explicar passo a passo de cada tópico, tá? Eu vou começar sugerindo para vocês, na verdade, começarem pela introdução, né? Mas começa pelo resumo. Não, resumo é a última coisa que vocês têm que fazer. Então, não necessariamente vocês vão seguir a ordem dos tópicos que se apresenta o projeto. Eu sugiro que vocês comecem pela introdução. Por quê? Uma das dicas que eu dei para destravar o TCC dos vídeos sugeridos aqui é que vocês leiam muito sobre o tema. Então, antes de mais nada, você vai ter que ler muito sobre o tema que você escolheu, para daí você sentar e escrever a sua introdução, tá? Então, inicialmente, você tem que, claro, definir a viabilidade do seu tema, como eu já falei em vídeos anteriores, qual vai ser exatamente o seu objeto de estudo, qual vai ser exatamente o seu tema, né? Também falei, vou deixar aqui o card com o vídeo. E aí você vai ler muito sobre o tema do seu TCC e começar então pela introdução. O leitor, ou seja, a pessoa que vai ler o seu projeto de TCC, ela não leu tanto quanto você. Então ela não sabe, provavelmente, tanto quanto você sabe. É claro que o seu professor orientador, que é da área, já vai saber sobre aquilo, mas numa banca, ou enfim, eles não vão ter todo o conhecimento, às vezes, que o aluno tem. Tem aluno que estuda muito e realmente vem entendido do tema, que é o desejável, né? Então, leia bastante. Então, você vai ter que levar o leitor a seguir a mesma linha de raciocínio que você. Então, eu sugiro que a sua introdução, você faça isso, leve o leitor na mesma linha de raciocínio que a sua.
Bom, mas antes de mais nada, falar da estrutura de uma introdução vai depender do seu tipo de trabalho. Quando a gente fala de monografias, a introdução ela pode ser um pouco maior, mais longa. Lá na minha instituição, né, a gente combina com os alunos, isso é muito particular de cada instituição, tá, pessoal? Eu sugiro que vocês perguntem para o seu professor da disciplina qual é a sugestão. Então, tem professor que estabelece, você tem que escrever no mínimo 5 páginas de introdução, ou 10 páginas de introdução, ou não tem limite. Então, você tem que verificar essas regras, tá? Mas a introdução não deve ser muito longa, gente. Eu peguei uma vez um trabalho de doutorado para avaliar, que era a solicitação de uma bolsa, eu avaliei o projeto. E o projeto, gente, tinha uma introdução de 20 páginas. Eu achei muito longa, eu achei totalmente desnecessário. Então, assim, ele fez uma revisão da literatura exaustiva. Isso não justificava a importância, não necessariamente justifica a importância do trabalho, né? Então, eu acho que a introdução ela tem que ser um pouco mais sucinta, porque senão o avaliador vai ficar de saco cheio do trabalho, né? Então, e lembrando que é um projeto ainda, ele nem é o TCC em si, ele é o projeto do TCC. O TCC vocês vão fazer no semestre seguinte. Bom, então eu sugiro uma introdução de cerca de 5, 6 páginas, no máximo 10. Eu acho que mais do que isso é muito longo. É claro que reforço mais uma vez que a quantidade de páginas você deve checar com o seu professor da sua instituição. Mas, tendo em vista essa estrutura, como que você vai colocar? Comece pelo macro. O que é o macro? Comece a falar como um todo, contextualize o leitor. Então, se você vai falar, por exemplo, do câncer de mama, você quer falar do diagnóstico do câncer de mama, ou sei lá, da imunoterapia no câncer de mama. Eu sempre dou esse exemplo, né? Que é o primeiro que me vem à cabeça. Antes de você já chegar, você não pode já chegar falando de imunoterapia. Você tem que chegar e dar uma contextualizada antes. O que é um câncer de mama? Então não precisa, talvez, falar desde o início da história do câncer, mas contextualiza o que é o câncer de mama, quais são as características desse câncer, os diferentes tipos, a epidemiologia. Então ele afeta quantas pessoas, quantas mulheres, quantos homens. Falem sobre a questão de fator de risco, como que a pessoa adquire um câncer ou desenvolve um câncer, né? Fator de risco químico, biológico, físico, né? Para depois você entrar no diagnóstico, no tratamento. Claro que você vai falar como um todo, mas sempre direcionando o leitor para aquilo que você quer. Então, se eu quero falar de imunoterapia, é de tratamento. Então, eu não preciso falar tanto do diagnóstico, mas ficaria incompleto não falar dele, entende? Então vejam o tema de vocês, da sua área, o que precisa falar. Tem tópicos que não podem deixar de ser falados, então falem, né? Então, mas assim, sempre começando do macro e linkando um parágrafo no outro, não mudem abruptamente de assunto. Então você está escrevendo uma introdução, você está escrevendo sobre uma coisa, de repente você muda de assunto, isso para o leitor fica muito ruim a leitura não fica fluida. Isso é um erro que eu, como professora, sempre corrijo aos meus alunos. Você tem que dar um link, entre aspas, entre um parágrafo e outro, não mude abruptamente de assunto. Então esse começar pelo macro e ir afunilando ajuda na fluidez da leitura por um leitor que está de fora, né, que não seja você. E uma boa introdução, então uma introdução bem feita, quando eu termino de ler uma introdução, eu já entendi a importância do trabalho, eu já entendi até mesmo a problemática. Então, assim, nós falamos anteriormente em outro vídeo sobre a problemática, sobre a escolha do seu tema. Quando você encontra ela, você já coloca isso, discorre sobre isso na introdução. O leitor já vai ter entendido a sua problemática implicitamente. É claro que depois, na justificativa, você vai deixar essa problemática explícita, mas ela fica implícita na introdução, né? Então, uma boa introdução, ela já responde sobre a importância do tema, sobre o que, sobre o porquê, né? E a importância do seu tema, essa problemática.
É importante também você fazer um levantamento da literatura e mostrar o que já tem publicado sobre isso. É claro que você não vai fazer uma busca exaustiva, porque é um projeto, esse não é o objetivo agora, mas você vai já mostrar para o leitor o que já tem publicado a respeito daquele tema. Então você pode citar outros autores, citar o que outros autores encontraram. Uma coisa que às vezes eu sugiro para os meus alunos na área de saúde é vocês citarem o trabalho. Lá em Curitiba, fulano e colaboradores analisaram 50 pacientes e eles encontraram também a mesma bababá, e você vai discorrendo resumidamente, né, nada tão aprofundado, mas já mostrando ao leitor sobre que isso que você está pesquisando já tem embasamento científico. Outras pessoas também estudaram. E mesmo porque, né, gente, o embasamento científico, a base da ciência é isso. A gente sempre faz algo novo, mas sempre baseado naquilo que já foi feito. Então, trazer essa literatura é importante na sua introdução, ok? Uma outra dica, evite parágrafos muito curtos ou demasiadamente longos. Então, às vezes eu vejo parágrafos de 3 linhas, isso não é um parágrafo. Um parágrafo, ele deve ter toda uma linha também de raciocínio, mas deve ter um mesmo subtema, né? Uma mesma temática. Às vezes um aluno põe lá 3 linhas e no parágrafo seguinte ele está falando da mesma coisa, eu já junto um parágrafo no outro. Porque quando você muda de assunto ou de ideia, aí sim você muda de parágrafo. Ao mesmo tempo que você não pode ter um parágrafo inteiro de meia página. É um parágrafo muito longo. Então você poderia ter em algum momento mudado de parágrafo ou mudado a sua escrita para mudar um pouquinho e não deixar ele uma coisa só. Então isso para leitura também é um pouco ruim, parágrafos muito longos. Cuidado com pontuação, né? Às vezes eu pego uma frase, tem lá 6 linhas, uma mesma frase sem pontuação. A pessoa quase tem um infarto lendo aquela frase, né? Sem pontuação, fica até com falta de ar. Então cuidado, tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês na escrita da sua introdução. Fiquem ligados nos próximos vídeos que eu vou falar sobre os outros tópicos do projeto. E não se esqueça, você está chegando agora, gente, não se esqueça, se inscreva no canal e dê um like aqui no vídeo para ajudar o canal. E muito obrigada, até a próxima!